Mas a gente combinou de começar falando sobre a nossa amizade, porque a nossa amizade, a minha e a do Érico, está muito atrelada ao nome do Cuca com Salame. Exatamente. Como começou a nossa amizade, Érico? Você lembra? Olha, quanto tempo já tem aí? Bom, eu tenho muito bem demarcado o ano que foi 99, né? Segundo você, 99. Existia um jornal de humor aqui na cidade chamado Traga e Prosa. Isso, Trago e Prosa, como é uma coisa de outras décadas, né? É bom a gente explicar. Acho que é bom. O Trago e Prosa era um jornal de humor produzido pelo Jornal de Beltrão. Na verdade, é o jornal que deu origem ao Jornal de Beltrão. Primeiro existiu o Trago e Prosa. Começou pelo Trago e Prosa. Começou em 1989 o Trago e Prosa. Nossa. Aliás, em 88. E o Jornal de Beltrão é de 89. Então o Trago e Prosa deu certo. E o pessoal se animou a fazer então um jornal sério. Eles já trabalhavam em outros jornais, criaram um jornal de humor. Esse jornal de humor existiu ainda e foi encartado depois no Jornal de Beltrão por muitos anos. E foi por conta desse jornal de humor que eu e o Érico nos conhecemos. Tem mais um fator também, que é o Mirk, né? O IRC, que foi a primeira, Exatamente. Digamos assim, o primeiro aplicativo, o primeiro programa para conversas pela internet, né? E isso acaba entregando a idade, né, do pessoal aí. A gente está até bem resolvido nessa questão. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Estamos bem resolvidos nessa questão. Mas a gente viveu aquilo que foi o começo das conversações pela internet. Virtuais, aquilo que a né? gente só via em filme, né? Sim. Se via em filme, as pessoas teclando. E a gente viveu isso em mais ou menos 1999, né? Foi quando começou a internet aqui na cidade. Tanto que a nossa amizade se inicia quando eu mando um e-mail pro Trago e Prosa com uma reclamação, né? Aí gera o e-mail, então. Já havia e-mail. Já tinha o e-mail. Não é tão constrangedor a nossa idade, porque já havia e-mail, né? Já tinha e-mail. E aí eu reclamei, porque o Luciano, ele é um grande fã, né, de Legião Urbana. Não sei se você estava vendo, mas ele é um grande fã de Legião Urbana. E esse jornal sempre só tinha matérias sobre Legião Urbana. Na banda. E aí eu mandei um e-mail reclamando. E ele respondeu, né, olha, então escreve sobre outra banda, né? E eu escrevi. E foi publicado. E foi aí que eu iniciei aí o meu processo de escrita, né? Você vê, eu acho muito interessante isso, porque o Érico hoje, assim como a Flaviana, são pessoas que fazem textos que têm grande aceitação aqui na nossa região. As pessoas gostam muito do que os dois escrevem. Isso não é puxação, isso é fato. Qualquer um que nos assistir vai concordar com isso. E o Érico começou a escrever lá por conta de um jornal de humor também, né? Exatamente, a minha história também é parecida. Eu também comecei a escrever por conta do Trago e Prosa. Eu era uma pessoa que jamais imaginou que ia trabalhar em jornal. Jornal parecia aquele negócio que a gente via em filme, né? Intocável, uma coisa distante, né? Coisa Como que tu vai escrever para um jornal? Uma coisa para intelectuais, né? Também. E hoje no jornal a gente dá muita risada de si mesmo, a gente brinca muito. Então a gente diz para as pessoas que às vezes vão nos visitar assim, não tenha medo de escrever. Se até a gente consegue, né? E eu escrevia só a redação da escola mesmo e achava e detestava, não gostava de fazer. Mas quando eu fui trabalhar no Jornal de Beltrão e eu já gostava do Trago e Prosa, eu contei aqui já pro Érico uma vez que eu roubava o Trago e Prosa na escola, né? As meninas levavam para a sala, eu escondia um para mim de tanto que eu gostava. E quando eu fui trabalhar no jornal, o pessoal que fazia até então o Trago e Prosa já estava muito envolvido com a produção do Jornal de Beltrão. E o Trago e Prosa estava precisando de que alguém desse mais atenção para ele. E foi aí, por gostar dessa publicação, que eu me arrisquei a escrever, né? Comecei a escrever. Muito também com a ajuda do Badiar Vicari, que já era um cara que leu a vida toda, escrevia muito bem e já tinha um humor muito refinado. Aí que eu comecei a ter interesse pela escrita, que é uma coisa que depois tomou conta da minha vida. Eu entrei no Jornal de Beltrão para desenhar, para ser chargista e para fazer outras coisas. E acabei abandonando a charge e assumindo muito mais a área de texto, né? Do que jamais eu imaginava que faria. Tu te saía muito bem nessa parte do humor, né? O jornal era muito legal. Era uma coisa assim que fazia parte da... Tinha o burburinho quando o Trago e Prosa saía. E aí eu tenho uma parte da história muito boa aí pra contar. Mas vamos perguntar, Flaviana, você lembra do Trago e Prosa? Lembro, inclusive porque tinha garota Trago e Prosa, né? Tinha um concurso de beleza, era uma espécie de Miss promovida é verdade, na região, né? em várias vocês cidades. estavam falando agora, eu estava lembrando, ele era feito em papel branco, né?
Era O Trago Bros, ele não era tricolor. não mas era ele era um papel tricolor jornal. fluminense. Mas não era papel jornal, ele era um papel Não, diferente. era papel branco, não é papel É. jornal, é papel sulfite. Isso. E Isso, os é. recursos Aqui eu sou eram... visual, né? Então, Os recursos eram muito precários na época, então para ele ser diferente, ele não era necessariamente colorido, mas ele tinha 3 tintas. Ou 2 Sim. tintas, Era o que? Era magenta que migrava para um azul, Sim, sim. acabava criando uma cor Algo meio... intermediária. né? isso. aham. mas eu lembro, assim, eu lembro muito bem, eu lembro até das fontes que eram usadas, vocês falando assim, como se Isso. pipocasse. É que sair no Trago Bros era uma coisa assim, né? Era Quando guardado, né, as né? meninas, assim, quando saiu uma foto, tinha toda uma repercussão, né? Isso, E, era guardado. e como né? ele era antes, ele surgiu muito antes da internet, ele era um mecanismo para as pessoas mandarem seus recados amorosos, inclusive. Isso, né? os recadinhos, Então as né? pessoas Aham. ligavam no jornal, telefonavam no jornal para que o recado fosse anotado, ou passavam lá deixar bilhetinhos por escrito para serem publicados no Trago e Prosa. Claro que existiam aquelas pessoas que mandavam recado para elas mesmas, para elevar a moral, né? Exatamente. Mas a Não, maioria era Mas autêntica. faz parte. Mas é claro, né? As pessoas mandam se entregar flores e tudo mais. Uma espécie de auto-entrega de flores. Exato, aconteceu. Sim. Não, mas essa coisa de... Tanto que assim, né? Quando o Luciano me respondeu e quando teve essa história de eu levar num disquetinho o texto que eu tinha escrito, isso foi muito legal. Mas voltando para a parte do burburinho, quando eu saí no Trago, né? O meu debut aí no... Tu também teve. eu tive, né? Saiu foto, né? Saiu foto. Eu fui lá no JB e o Luciano puxou uma máquina ali e tirou uma foto ali dentro, um lugar fechado, assim, mas com flash, né? E aí quando saiu o Trago Prosa, tava no colégio, tava na Aliança, tava lá aquela galera, o burburinho normal do Trago Prosa, né? E todo mundo olhando e eu cheguei por trás, assim, e... que eu sabia que eu tinha aparecido, né? Imagina. Né? Eu tava ali com uma expectativa boa. E o Flash tinha tirado as minhas espinhas, né? Que eu tinha muitas. Eu colecionava, né? Eu tinha uma boa coleção de espinhas naquela Vamos época. revelar o apelido do Érico na época, né? Os apelidos nunca são bonitos, né? Mas o teu até Não. que era um apelido fofinho, né, Érico? Não, mas foi um apelido que eu ganhei na capoeira ainda. Ah, você, um atleta de capoeira. Eu era um atleta de capoeira que durou 2 meses. Multitalentos, né? Não, multitalentos. Inclusive, eu decidi sair da capoeira por conta desse belíssimo apelido que eu ganhei lá. Eu também fui capoeirista por 1 mês, mais ou menos, e aí vi que as minhas habilidades não alcançavam. Não, e teve isso também, né? Eu tô colocando a culpa no apelido aqui, mas... então, eu era chamado de Choquito. Na Choquito, mas era um apelido fofinho, né? Não é tão muito, mal né? ser chamado de Choquito, né? Mas se a gente estivesse lá com 17 anos, então você seria o Choquito e eu seria o Seco. Seco é bem pior do que Choquito. Pois é. Eu tinha um amigo lá que eu não vou revelar o nome, mas o apelido dele era Envergado, sabe? Isso eu não sei quem é. Mas Mas tudo bem, vamos é um preservar. amigo em comum. É um amigo em Vamos comum. preservar. Aham. Talvez mais tarde aqui a gente acabe mencionando o nome Sim. dele, Aham. mas não vai ficar muito explícito. Assim, Não vamos, não. Que é Mas dele o- esse apelido. Mas no fim das contas é isso, né? Uma menina olhou pra foto e eu tava aqui atrás e a menina falou assim: Nossa, o que uma maquiagem não faz? Uau! Tu viu só? Não, ali Uau. naquele momento a minha autoestima foi catapultada, assim, eu né? ia comentar Foi. autoestima. Ela foi lá em Estratosfera. cima, né? Não, realmente eu fiquei assim, muito feliz naquele dia. Né? Eu posso imaginar. eu posso Exatamente. imaginar. Mas tudo bem, a gente melhora com o tempo, espero, né? Razoavelmente. Um pouquinho, né? Um pouquinho a gente Razoavelmente. consegue. Razoavelmente, as espinhas sumiram, né? Aham. Bom, e aí, então é uma amizade Voltando, muito... Então, a história da amizade. Que é uma amizade Acho que muito a história das antiga. espinhas. Mega É. antiga, né? Antiga demais, né? Imagina, 99, né?